repetindo, a intervenção psicopedagógica serão os mecanismos de facilitação e estimulação do processo de ensino-aprendizagem. O que vem ser esse mecanismo? Mecanismo, porque quando a gente pensa em mecanismo, a gente vai pegar um exemplo, por exemplo, o relógio. Então, ele é cheio de mecanismo para o seu funcionamento, cheio de pecinhas com engrenagens que se encaixam. E essas engrenagens, uma servem para outras, elas se encaixam uma nas outras. Se uma dessas engrenagens não funciona, ela vai impactar no funcionamento de outra engrenagem e vão resultar no mau funcionamento desse relógio. É assim que funciona a intervenção psicopedagógica, um conjunto de engrenagens. Cada mecanismo, cada elemento que eu facilito, que eu estimulo, é uma peça dessa engrenagem. E elas juntas, elas vão fazer com que a máquina da intervenção funcione. Ou seja, para apresentar resultados de sucesso. Se eu tenho um exemplo de um indivíduo que ele não sabe ler, não adianta só uma engrenagem da leitura. Eu vou sentar com esse indivíduo e vou ensinar ele a ler. Vou sentar com ele, vou ensinar leitura. Não, porque a engrenagem da leitura não envolve só o processo de ensinar. O processo de leitura envolve todo um conjunto de ideias e consciência que essa família precisa ter, de que tudo que está ao redor desse aprendente é leitura. Para ele se tornar um leitor, ele precisa compreender a função social da leitura. Por que a leitura é importante? Por que ele precisa aprender a ler? O que é que a leitura vai trazer de benefício na vida dele? E os pais, falando de uma criança pequena, por exemplo, de uma criança aí de 7 anos, esses pais precisam tornar as atividades diárias de vida em casa, no caminho de casa, no caminho que entrega o filho na escola, o caminho que vai para o shopping ou shopping, a atividade de lazer, tudo que está em torno dessa criança precisa ser atividade de leitura. Então, a sessão psicopedagógica ali de 50 minutos, onde você realiza atividades para desenvolver essas habilidades leitoras, elas só são uma engrenagem para esse mecanismo. Eu vou precisar de outros elementos que vão se conectar. Eu vou precisar da família, eu vou precisar visitar a escola, eu vou precisar de ajuda dessa professora, eu vou precisar que essa pessoa seja estimulada na escola. Às vezes eu preciso alterar alguma coisa no cronograma da própria escola. Eu tenho uma criança de 7 anos, ela faz atividade de outras línguas, ela ainda não adquiriu nem a língua materna. Então aí uma adaptação curricular, uma suspensão de algum tipo de atividade de outras línguas, diminuir a quantidade de disciplina, fazer uma avaliação diferenciada. E aí eu preciso de elementos, por exemplo, como reforço escolar. Só a sessão de 50 minutos, ela não é o suficiente por semana para que essa pessoa leia. Então, muitas vezes eu preciso que essa pessoa esteja aí, ou um reforço em casa, ou que esses pais, eles comprem jogos pedagógicos, aplicativos pedagógicos, né? Estabeleçam atividade para que essa criança também faça esse processo de intervenção contínuo. Então, aplicativo, o estímulo familiar, o estímulo dos parentes familiares, todos que estão em volta desse processo são pecinhas que vão se conectando a ponto de juntas formarem um grande mecanismo. Então, esses mecanismos facilitam e estimulam e resultam no ensino e aprendizagem de sucesso. Então, qual é a função da intervenção psicopedagógica? Ela tem duas funções, a função de habilitação e a função de reabilitação. Qual é a diferença disso? Eu habilito uma habilidade que não era adquirida. É a pessoa que não sabe ler, é a pessoa que não sabe escrever, é a pessoa que não sabe fazer um cálculo, é a pessoa que não sabe fazer aquela atividade. Então você vai habilitar, você vai levar esta habilidade. A reabilitação é o contrário. Quando eu já tenho uma pessoa que tinha aquela habilidade e por algum motivo, algum infortúnio, algo que aconteceu na vida dela, um acidente vascular, um acidente físico mesmo, né? Um acidente automobilístico, um acidente psíquico, alguma coisa que aconteceu na vida dela e essa pessoa precisa de uma reabilitação. Também essa reabilitação, ela pode vir do próprio processo degenerativo do nosso organismo. O processo de velhice é um dele. O processo de velhice, automaticamente as nossas células vão morrendo e não sendo substituídas. E a morte dessas células trazem prejuízo, principalmente a nossa cognição. Por isso que os idosos têm problemas de memória, problemas de se manter, a questão da autonomia, de se organizarem. Por quê?
quê? Porque essa capacidade neurológica vai diminuindo com o tempo. Aí entra a reabilitação psicopedagógica, com o intuito de levar atividade onde essas atividades cerebrais desse idoso possam continuar aí contribuindo para o bom desempenho dele em sua vida diária. Então, dentro das dificuldades de escrita, a gente tem as dificuldades motoras da pessoa que não consegue escrever ou ela consegue escrever com dificuldade. A gente tem vários desvios à escrita. Pessoas que escrevem de trás para frente. Se vocês viram um caso, né? Esse caso que eu ia citar foi um caso em Teresina, onde essa pessoa ela lê tudo ao contrário. Ela lê de cima para baixo, aqui na posição do livro ao contrário. Do jeito que tem pessoas que leem ao contrário, tem pessoas que escrevem ao contrário. A gente escreve da esquerda para a direita, nós vamos ter desvios dessa escrita. A gente tem algumas variações, como por exemplo, o aluno que escreve grande demais, o indivíduo que escreve pequeno demais, o indivíduo que bota pressão demais, o indivíduo que bota pressão de menos. Outra distorção da escrita pode ser o aluno que escreve subindo, né, no caderno. Começa na linha, mas não termina, aí ele vai subindo. Ou então ele vai descendo. Tudo isso é distorção de escrita. Então, essa letra, ela vai sendo trabalhada. Então, as escolas deixaram de trabalhar a coordenação motora caligráfica, elas deixaram de trabalhar esse caderno de caligrafia tradicional por esses dois motivos. Um, porque as escolas, a partir da educação infantil, desenvolveram técnicas e incentivos do desenvolvimento psicomotor. E segundo, porque nós não temos mais um padrão de escrita tão cursiva como tínhamos há séculos atrás. Então, a escola deixou de cobrar aquele padrão cursivo tão bonito, a sociedade deixou, nós estamos até deixando de escrever cada vez mais, né, devido ao digital. As pessoas escreviam cartas, gente, as cartas de amor, as cartas para as pessoas, existia a função, existia a profissão do escritor de carta, e era aquela pessoa que escrevia. Como nós tínhamos uma quantidade grande de pessoas analfabetas, você tinha aquela pessoa que escrevia cartas, né? As cartas de amor, as cartas mandando para aquelas pessoas. Então, o ideal dessas letras eram letras trabalhadas, desenhadas, como artísticas mesmo. Nós não temos mais esse padrão. Ninguém escreve mais cartas. As pessoas praticamente no dia a dia nem escrevem mais, tá certo? A gente digita tudo. Então, a utilização da escrita, ela tá cada vez diminuindo. É até uma temática de discussão aí, até que ponto a informática vai chegar ao ponto de substituir práticas como, por exemplo, a prática da escrita. A gente tá cada dia menos escrevendo. Então, esses fatores também diminuíram a questão da caligrafia, por exemplo. Mas a caligrafia, ela ainda é utilizada, por exemplo, nos consultórios. A gente utiliza a caligrafia de outra forma. Pessoas com disfunções, pessoas que onde tem um processo, como eu acabei de citar, a questão das disgrafias, que saem do padrão de normalidade, de falhar, de letra feia. Então, você tem uma letra extremamente incompreensível, você precisa de um atendimento, seja terapeuta ocupacional, seja psicomotricista, precisa de acompanhamentos ortopédicos, tem gente que precisa de órtese, né? De alguma coisa que faz. Tem gente que escreve ruim por causa da posição que pega a caneta, tem gente que pega a caneta, tem uma pegada de caneta adentro, tem gente que pega. O ideal é, desde a educação infantil, ensinar o movimento de pinça. O ideal é sempre estimular o correto. O nosso cérebro, nós somos um ser evolucional. Nós evoluímos. Uma evolução do ser humano foi a pegada de pinça. Nós somos seres símios que viemos de um desenvolvimento de uma linha evolucional de outros símios que são origens de uma evolução genética. E esses nossos ancestrais, eles tinham as mãos fechadas, né? Eles tinham dificuldade para pegar, para agarrar. E foi essa evolução de abertura
musculatura das mãos e da evolução da coordenação motora fina, que fez com que esse homem saísse da pedra lascada, que era aquela pedra que ele pegava com a mão toda, e ele passa a pegar numa pedra delicada. Ele passa a lascar essa pedra, a desenvolver ferramentas como uma ponta de uma lança, que é um movimento mais delicado. Esse movimento delicado fez com que ele escrevesse nas paredes. Esse movimento delicado fez com que ele desenvolvesse a costura, Ele desenvolveu técnicas para unir aquelas peles e aí se vestir. Ou seja, todos esses movimentos que são motores e que foram evoluindo, eles chegaram nesse movimento de pinça. Esse movimento de pinça, ele é muito importante, essa posição para frente, essa posição de desempenho, essa posição que eu vejo que eu estou escrevendo. São pessoas que escrevem para trás, elas não conseguem ler o que estão escrevendo. Pessoas que escrevem usando o indicador, às vezes usando, dedo médio, prendendo o lápis para trás. Então, tudo isso causa o que é chamado de disfunções. Alguns casos, eles são mais sérios. São pessoas que, além da disfunção do entorno do dedo, elas entortam mesmo todo o pulso. Essas pessoas, o indicado é quando o professor, ele vê isso, ele vê dentro da sala um aluno. O certo não é ele, professor, tentar fazer essa correção, porque essa correção, ali são anos de pessoa de escrita errada. Ela teve um vício muscular. Quando essa distorção, o professor sozinho, ele tenta consertar isso dentro de sala, brigando, reclamando, além do dano psicológico que ele pode causar, reclamando com aquilo que para a pessoa é normal, é natural, o cérebro já acostumou e ele está muito à vontade para desempenhar aquilo ali, ele pode também causar uma lesão muscular, porque aquilo que a gente atrofiou, aquilo, não vou chamar, talvez o termo atrofiamento esteja errado, mas vamos chamar de acostumou, O músculo está acostumado a ficar naquela posição. Então é preciso que um profissional, terapeuta, que pode ajudar, o papel do professor seria chamar essa família, falar para essa família, olha, seu filho, ele pega do lápis muito de uma forma inadequada, isso atrapalha ele ver a letra, ele escrever, atrapalha ele fazer o formato da letra. Seria interessante vocês procurarem um profissional que possa fazer essa avaliação. Aí a gente tem o TO que trabalha isso, nós temos o psicomotricista que trabalha isso. O psicopedagogo, aquilo que é de mudança de postura não é indicado. Às vezes eu até vejo no Facebook gente postando, ou eu vi mesmo no Instagram, é uma imagem de uma pessoa segurando uma liga com um lápis e lá na divulgação falava que era um atendimento psicopedagógico. A gente, como profissional, a gente tem que ter muito cuidado com o que não é da minha área. O que é que tu estudou sobre tecido? O que é que tu estudou sobre movimento? O que é que tu estudou sobre esses movimentos? Porque no nosso organismo tudo é uma estrutura muito delicada. Tudo é uma estrutura que está conectada com o outro. Então, existem nervos, existem músculos, existem várias coisas envolvidas numa simples mãozinha torta que você tenta desentortar. Aí você bota algo que você desenvolveu, é um papelzinho, é um elástico, seja o que for. Isso é chamado de tecnologia alternativa, desenvolvida a algumas pessoas com deficiência, mas pessoas que estudaram e pessoas que desenvolveram. Eu fiz um curso, eu sou psicopedagoga, mas eu fiz um curso a mais, eu estudei, eu fui para um fórum sobre essa discussão, eu vi isso num congresso, eu posso experimentar isso está sendo vendido para todo mundo, então isso é bem importante. Eu não posso só sair no consertando. É um adulto que pega errado, eu já ir tentando consertando. Eu tenho os meus alunos que tem uma pegada de escrita errada e eu já vou consertando. Não, tem que ter cuidado, porque essa tentativa pode gerar muito mais problemas do que soluções. Os corretores de escrita, eles são indicados para pessoas que não têm muita lesão. Elas não têm uma lesão. Por isso que às vezes
vezes é necessário que um profissional que seja dessa área psicomotora ou terapeuta ocupacional avalie se há lesão dessa mão. Existem pessoas, gente, que desde criança escrevem posições onde esse braço e esse, é tão... Você já percebe que tá tão trocada. Eu já vi pessoas que escrevem com a mão totalmente voltada para si. A escrita é voltada para fora. A pegada de escrita é voltada para fora, para que você consiga escrever para fora. Você escreve, da esquerda para a direita, você faz esse movimento para fora. Eu já vi pessoas que escrevem, além de ser o contrário, direita para esquerda, elas escrevem para dentro. A mão fica completamente, o punho da mão fica completamente virado. Então, só o corretor não vai adiantar. Às vezes é só a pessoa, só é o dedo, só como ela pega no lápis. Então, existem lápis hoje, algumas fabricantes fazem lápis não redondos, que é para ajudar essas pessoas com dificuldade de pegada. Nós temos os hexagonais, os octagonais, que tem mais lados. Então, eles são, isso, são mais grossos, então eles ajudam. Eles são utilizados na educação infantil, porque as crianças têm dificuldade da coordenação de pegar aquele lapisinho bem fininho. Então eles são utilizados na educação infantil como um processo intermediador antes da criança desenvolver essa habilidade. Mas eles também são usados terapeuticamente, como com pessoas com dislexia, pessoas com disgrafia, também pessoas com deficiência, tá? Mas fica aqui bem frisado que todas essas mudanças, que elas sejam motoras, elas precisam ser bem avaliadas por um profissional da área motora para não causar uma lesão nessa pessoa, piorar a situação dessa pessoa, a pessoa começar a sentir dores, esses nervos atingirem outras estruturas. Depois essa mudança pode estar causando dores no pescoço, dores nas bolsas do braço, outras áreas que a pessoa sentir dor de cabeça e aí não saber que pode ser a mudança desses músculos atingindo nervos aí que o psicopedagogo não tem nenhuma habilidade, ou nenhum também é demais, Eu tenho muito esse cuidado das palavras utilizadas, então ele não tem o suficiente, um conhecimento suficiente, ele não foi habilitado, ele não é específico dessa área motora. Como é que o psicopedagogo trabalha essa questão da escrita? Então essas distorções, não são essa mudança de pegada, mudança de mão, mudança motora. A gente vai trabalhar a coordenação como um todo. É o recortar, é o colar, é o pular, é o brincar, é o montar, é o subir, é o descer. A gente vai trabalhar essa coordenação motora com todo o processo lúdico que a gente pode. A gente pode trabalhar ela com atividades de pranchas, onde essa criança precisa ligar pontos, preencher pontos, fazer labirintos. Ela pode ser aquelas pranchas plastificadas. Eu posso desenvolver isso da minha impressora, imprimo atividades de pontinhos, imprimo atividades de cobrir um desenho. Então existem várias atividades chamadas de psicomotoras, onde eu posso desenvolver no meu consultório, no meu local de atendimento, sem mexer necessariamente com essa parte física motora. Se a pessoa tiver muito comprometimento, aí eu peço aí auxílio a um profissional que seja da área motora. Se a pessoa é só uma leve distorção, é só ali no dedinho que tá ali, é só às vezes a criança bota um dedo a mais, no lápis. Às vezes eu já vi casos que a pessoa não é tão voltada para dentro, é só a formatos. Então avalia isso, se tem comprometimento muito grande motor, se não tem comprometimento motor. Um exemplo de intervenção é o movimento palmar, que é bem característico de pessoas com deficiência intelectual e pessoas do autismo também, que apresentam esse movimento palmar. Então, é a pegada de lápis com a mão toda fechada, que é um movimento normal de crianças até aí 2 anos. Mas esses movimentos precisam ser estimulados. Daí a importância de profissionais como o psicomotricista e o TO, que aí eles vão estimular a mudança e a evolução, porque isso é um movimento evolucional. A gente vai evoluindo. Quando você é muito pequeno, tudo que você vai pegar, você vai com as
duas mãozinhas para tentar estar segurando. Então esse movimento de agarrar o lápis todo é exatamente a dificuldade de coordenação motora fina e precisa ser muito bem estimulado. Você, como professor, observou isso e fez a orientação à família. O correto é a família buscar. Às vezes, gente, é buscar o atendimento. Às vezes a família não sabe que existe atendimento para aquilo, né? Não sabe o que o psicomotricista faz, não sabe o que o terapeuta ocupacional. Por isso que eu defendo que o psicopedagogo precisa conhecer um pouco de cada uma dessas profissões, um pouquinho de tudo. Pode parecer até absurdo, assim, Maria, mas é conhecimento demais. Mas é interessante você conhecer o que os outros fazem, leia sobre as outras áreas, porque aí você vai poder direcionar a família. Olha, eu observei isso, existe um terapeuta que faz isso. E não só falar da terapia pro pai, porque às vezes o pai vai logo dizendo, é mais um profissional para pagar, é mais dinheiro. E aí você tem que mostrar para ele os benefícios. Olha, mas se ele desenvolver isso, vai facilitar em outras atividades, né? Isso, então, você tem que mostrar não somente a necessidade da terapia, mas os benefícios que aquela terapia vai ter. Então, aí a gente fecha as intervenções de leitura e de escrita, que nem sempre estão juntas, tá? E nem sempre estão separadas, tá bom? A pessoa pode ter dificuldade de leitura e de escrita, ela pode ter dificuldade só de leitura e ela pode ter dificuldade só de escrita. Mas a gente precisa sempre compreender que as atividades cerebrais de leitura e de escrita são atividades cerebrais separadas. Eu posso ter um bom leitor que não escreve, um bom copista que não lê, né? Pessoas que copiam maravilhosamente e não lê.